A minha conversa hoje com todos que aqui estão acompanhando é uma conversa sobre os ajustes da legislação municipal em atendimento da Lei 14.113, que regulamenta o CACES-Fundeb. Na verdade, para a gente entender o CACES-Fundeb, para a gente entender o que ele pode, em que ele ajuda e como a gente tem condições de avançar com ele, é necessário que a gente se remeta à emenda constitucional número 108 de 2020 e a lei 14.113 do mesmo ano de 2020. Esses dois dispositivos legais são os marcos fundadores do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Na verdade, é necessário que a gente saiba que a Emenda Constitucional 108/2020 ela é resultante de um processo de luta intensa que foi assumido e defendido durante alguns anos pelos intelectuais, pelos profissionais, pelos políticos que têm compromisso com a educação brasileira. Tivemos para isso o engajamento dos tribunais de contas, o engajamento do movimento sindical docente, o movimento de organizações da gestão educacional, como é o caso da UNCM, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, o caso da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o caso do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Educação, os Conselhos Estaduais de Educação, o Conselho Nacional de Educação, ou seja, todos a atuar junto ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, e alguns parlamentares que ali assumiram papel de proa, ali assumiram papel proeminente na defesa dessas questões. Conselheiros nos tribunais de contas, como o conselheiro César Miola, que galvanizou a luta em nome dos órgãos de controle. Enfim, a Emenda Constitucional 108/2020 e a Lei 14.113/2020 representam uma conquista importante da sociedade brasileira e se colocam como marcos legais fundadores do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, agora perene, não temos mais aquela agonia de a cada 10 anos entender que ele vai perder a validade, ele agora é permanente, né? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. São eles que definem a participação dos recursos públicos, definem a estrutura, definem a governança, definem as metas. Então, como eu estava dizendo, esses marcos legais, né, a Emenda Constitucional 108/2020 e a Lei 14.113/2020 definem a aplicação dos recursos públicos do Fundeb, definem a estrutura, né, que existe para o Fundeb, a governança do Fundeb e as metas que o Fundeb busca com esse novo modelo que foi desenhado. Na verdade, ao discutir isso, nós estamos discutindo o financiamento da educação brasileira. Nós sabemos que a educação brasileira ela é responsabilidade da União Nacional financiar o ensino público no Brasil. É responsabilidade da União Nacional, que tem a obrigação
de aplicar nunca menos de 18% da receita tributária federal em educação é responsabilidade dos estados, os estados que têm responsabilidade de aplicar nunca menos de 25% da sua receita tributária no financiamento da educação, e também dos municípios que têm a responsabilidade de aplicar 25% da sua receita tributária em educação. Ou seja, de tudo que arrecada em tributos, em impostos, a União aplica 18% em educação, os estados aplicam 25%, os municípios aplicam 25% também. É esta a responsabilidade constitucional que está dada aos entes federativos brasileiros. É bom que a gente diga isso porque muitas vezes as pessoas confundem as responsabilidades quanto ao Fundeb com as responsabilidades constitucionais de financiamento da educação. Os estados e municípios continuam obrigados a aplicar 25% da sua receita tributária em educação. A União Federal continua obrigada a aplicar 18% da sua receita tributária em educação. Veja, vamos pensar um pouco sobre o Fundeb. O Fundeb é dentro dessa engenharia na qual a União aplica 18% da sua receita tributária e estados e municípios aplicam 25% da sua receita tributária em educação. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. Mas é bom que a gente desfaça alguns equívocos que muitas vezes existem. O primeiro equívoco é pensar que o Fundeb é dinheiro para além dos 25% de estados e municípios, é dinheiro para além dos 18% da União. Não, não é. O Fundeb é, na verdade, uma subvinculação desses recursos. A Lei 9.394, no seu artigo 21, definiu o que é educação básica. E ao definir o que é educação básica, a Lei 9.394 nos ensinou, no seu artigo 21, que a educação básica compreende a educação infantil. A educação básica compreende o ensino fundamental. A educação básica compreende o ensino médio. E essa foi uma alteração importante, né, garantidora do financiamento da educação infantil e do financiamento do ensino médio. Porque até a vigência da Lei 9.394, a educação brasileira tinha uma vinculação, uma subvinculação garantidora do financiamento do ensino fundamental. Mas a educação infantil e o ensino médio não dispunha do volume de recursos necessários para as suas atividades. Quem garantiu isso foi a Lei 9.394, em seu artigo 21. Ora, depois da vigência da Lei 9.394, a educação infantil e o ensino médio passaram também a ter acesso aos recursos do Fundeb. Antes, quando era o fundo, este fundo que subvincula parte da obrigação constitucional de aplicação dos 25% e dos 18%,
somente o ensino fundamental tinha acesso a este fundo. Agora, além do ensino fundamental, a educação infantil, que apanha as crianças com menos de 6 anos de idade. O ensino fundamental, que apanha as crianças dos 6 aos 11 anos de idade. E o ensino médio, que apanha os adolescentes e jovens, não é? A partir dos 12 até os 17, 18 anos de idade, tem acesso garantido aos recursos do fundo. E, ao dizer isso, eu já faço uma outra discussão. Eu disse que era necessário desfazer alguns mitos que existem em torno do Fundeb. Que o primeiro mito era o da ideia que alguns têm de que o Fundeb é uma fonte de recursos para além dos 25%. A gente viu que não é uma subvinculação dentro dos 25% de estados e municípios. E o segundo equívoco, o segundo mito que a gente precisa desfazer é que o Fundeb é dinheiro federal que a União, que o governo federal envia para estados e envia para municípios. Não é verdade. O Fundeb é uma subvinculação formada a partir da receita tributária e dos 25% que estados e municípios devem aplicar em educação. Na verdade, o Fundeb é um fundo especial gerenciado nacionalmente pelo governo federal através do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mas este fundo é um fundo especial formado por 27 fundos com recursos dos estados e com recursos dos municípios. O que garante o Fundeb são os recursos de 26 estados e do Distrito Federal, e os recursos dos municípios desses 26 estados. Nós sabemos que o Distrito Federal é uno, é indivisível e não possui municípios. Os 26 estados, da sua receita tributária, destinam uma parte dela, que é de 20%, para a composição do Fundeb, para a cesta do Fundeb, e os municípios, idem, colocam 20% da sua receita tributária para a cesta do Fundeb, dentro daqueles 25% que eles têm que aplicar. Ou seja, na verdade, fica livre ao arbítrio dos estados e ao arbítrio do município 5%, uma quinta parte dos 25% da receita tributária que deve ser aplicada em educação. 4 partes do 25% compõem o Fundeb e uma parte os estados e municípios utilizam para gerenciar outras dimensões da sua política educacional. Mas esse fundo especial é da maior importância porque ele é um fundo redistribuidor de recursos que considera o tamanho de cada rede de ensino. Ele é um fundo redistribuidor de recursos que promove a equalização das oportunidades educacionais. É um fundo no qual o Estado põe recursos, é um fundo no qual os municípios daquele Estado põem recursos, e esse fundo é redistribuído dentro do Estado de acordo com o tamanho da rede de ensino de cada um desses entes. A quantidade de alunos matriculados na rede estadual, a quantidade de alunos matriculados na rede municipal. Claro, eu estou falando aqui da educação básica presencial. E vou pedir para a gente refletir um pouco como ocorre essa redistribuição de recursos. Veja bem,
todos esses recursos, ou seja, 4/5 daquilo que é a receita tributária do Estado correspondente aos 25% que são aplicáveis em educação. 4/5 dos 25% do que o Estado arrecada de tributos vai para a cesta do Fundeb. 4/5 da arrecadação tributária dos 25% de cada município vai para a cesta do Fundeb e forma um fundo dentro do Estado. E esse total, esse volume de recursos vai ser outra vez redistribuído entre o governo estadual e os municípios de cada estado, proporcionalmente, como eu já disse, ao número de alunos matriculados presencialmente em cada rede, né? E aí começa a funcionar a engenharia do fundo, que é uma engenharia importante. Nós sabemos que os estados, pela sua natureza, arrecadam mais do que aquilo que cada município arrecada. Os estados contribuem mais para o Fundeb, com um volume de recursos maior, um volume financeiro maior, do que aquilo que é a contribuição municipal. Os números absolutos da contribuição do Estado são os maiores dentro de cada estado. Por isso, né, os estados contribuem mais em números absolutos, mas retiram menos recursos do que a quantidade de recursos que colocam no Fundeb. Os municípios normalmente retiram uma quantidade de recursos maior do que os valores com os quais contribuem. Isso pode parecer injusto, mas não é, isso é democrático. Normalmente, as capitais e os municípios maiores e mais ricos, como os estados, retiram menos do que o que colocam na cesta do Fundeb. E assim se promove uma equalização na distribuição desses recursos, e os municípios menores passam a dispor de mais recursos, os municípios mais pobres passam a dispor de mais recursos e podem investir mais em educação. É esta a engenharia do Fundeb. Veja uma coisa, esse gráfico eu retirei de um estudo que foi feito em 2020 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que inclusive foi publicado pelo FNDE na cartilha orientadora do novo Fundeb. Né? Quando a gente olha para esse estudo, o que é feito pelo FNDE, como eu já disse, o FNDE é o gestor nacional do Fundeb, a gente percebe na publicação desse gráfico, né, os benefícios da engenharia financeira para a democratização dos recursos disponíveis no Fundeb. Né? O Fundeb, como eu já disse e reafirmo agora, objetiva democratizar a qualidade do ensino no Brasil, permitindo que aqueles municípios mais pobres disponham de mais recursos para aplicar em educação. Veja, como eu disse, esse gráfico faz essa demonstração financeira que visa de como o Fundeb visa democratizar a qualidade do ensino. Veja, de acordo com o FNDE, a análise que foi feita levou em conta o funcionamento do Fundeb nos anos de 2018, 2019 e 2020. Quando nós olhamos para o ano de 2020, nós verificamos que os governos estaduais aportaram ao fundo. Veja, aqui no gráfico, à esquerda tem uma foto minha.
né? Então vamos andar. E tem um primeiro bloco com 3 bloquinhos de barra, uma azul, uma verde e uma amarela para baixo, um azul, uma verde e uma amarela para cima, outra azul, outra verde e outra amarela. Essas duas mais altas. Esse primeiro bloco corresponde ao ano de 2018. No meio tem um novo bloco desse, né? Uma barra azul, uma barra verde e uma amarela para baixo, um azul, uma verde e uma amarela para cima, um azul, uma verde e uma amarela para cima. Esse outro bloco corresponde ao ano de 2019. Eu queria pensar sobre este último bloco, que é o que está mais afastado da minha imagem, que corresponde ao ano de 2020. Veja, a primeira linha azul deste último bloco corresponde àquilo que os estados colocaram no fundo do Fundeb no ano de 2020 no país todo. Quando eu olho esse gráfico, eu percebo o quê? Esse primeiro, aqui tem a primeira linha azul para cima, a primeira linha verde para cima e a amarela para baixo, esse bloquinho que é o mais afastado da minha imagem, que é o do ano de 2020. Eu percebo uma coisa: os estados colocaram em 2020 no Fundeb 99 bilhões e 200 milhões de reais. A linha azul de 2020, a primeira, que é a dos estados, está mais alta. Os estados retiraram do Fundeb em 2020, a linha verde está mais baixa, 64 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, os estados retiraram uma quantidade de recursos menor do que aquela que eles colocaram, o que representa a diferença entre o que os estados colocaram e o que os estados retiraram, uma diferença negativa de 34 bilhões e 800 milhões de reais. Ora, se eu pegar o bloquinho das 3 colunas que estão no meio do ano de 2020, que é a contribuição dos municípios, eu vou ver uma primeira barra azul um pouquinho mais baixa. Isso quer dizer o quê? Que em 2020 os municípios colocaram no Fundeb 48 bilhões e 300 milhões de reais. E retiraram do Fundeb a linha verde mais alta do meio, né, a azul de uma altura, a amarela quase da mesma altura e a verde lá em cima. Retiraram 97 bilhões e 900 milhões de reais. Tiveram uma diferença positiva de 49 bilhões e 600 milhões de reais. Isto é altamente democrático. Com essa diferença, os municípios mais pobres puderam ter um acesso maior aos recursos. E isso fez com que o aluno que mora no município mais pobre, que estuda na escola do município mais pobre, tivesse à sua disposição recursos aproximados daqueles recursos que são aplicados no aluno que está na escola estadual, do aluno que está na escola da capital ou dos municípios de maior poder aquisitivo. Na terceira coluna de gráficos, que tem uma barra azul alta, uma verde mais alta ainda e uma amarela pequenininha, mas a amarela positiva para cima, que é a última ponta do gráfico, eu tenho o volume total do Fundeb, considerando os investimentos de estados e municípios, né? Ora, os estados e municípios aportaram 147 bilhões e retiraram 163 bilhões, porque a União fez uma complementação de 14,7 bilhões de reais, que corresponde, pela legislação que vigorou até 2020, a 10% daquilo que estados e municípios aportaram ao fundo.
Isso sempre foi polêmico. E foi polêmico por quê? Porque a União fica com a maior parte da receita tributária nacional. E enquanto estados e municípios contribuíram com 90% do total de recursos disponíveis no Fundeb, a União contribuiu com apenas 10%. E essa polêmica se arrastou durante anos e foi uma luta árdua dos profissionais da educação, dos intelectuais da educação, dos políticos engajados com a educação, dos gestores públicos, para fazer crescer a quantidade de recursos que o governo federal aporta ao Fundeb.